Queridos irmãos, mais uma vez desejamos de todo o coração cumprimentar a todos neste momento muito significativo para nós. Hoje nós temos uma lição do Livro dos Espíritos, cujo título é A Volta do Corpo do Espírito à Matéria. A volta do Espírito à Matéria. Se fala sobre reencarnação. E nós, então, temos as duas últimas perguntas. Nós vamos fazer primeiro a nossa prece, né? Vamos fazer a leitura da Vinha de Luz, para que nós possamos pacificar o nosso ambiente, porque o nosso ambiente, neste momento, queridos irmãos, nós estamos acompanhados de uma comissão de espíritos de condição elevada e precisamos justamente merecer a sua presença. Vamos lá. Vamos à nossa lição de hoje, nossa reflexão. A lição número 109 da Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz o seguinte. Essa lição diz: nisto conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Isso é uma anotação de João, 1 João, capítulo 4, versículo número 6. Vamos ver o que encerra essa lição para nós iniciarmos a nossa reflexão. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, preservando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando desejos de servir em toda parte, cooperando e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos ou ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa, então,
conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Queridos irmãos, esta misericórdia e advertência de Jesus, nosso Mestre, que sabemos que parte dele, através do Espírito de Emmanuel, que nos informa de maneira modesta e simples como nós podemos conhecer o Espírito da verdade através da fé. Então, vamos procurar orar agora para merecer, neste momento, ainda mais essa presença querida de irmãos espirituais que nos apoiam, nos ajudam, para que tenhamos realmente a bênção da boa vibração do nosso ambiente. Queridos irmãos, nesta lição nós lembramos quando Emmanuel nos diz para orarmos por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, enfim, nos fazem mal, para perdoarmos. Nós sabemos que foram os cristãos perseguidos por nosso querido Paulo de Tarso. Hoje, um espírito santificado, de condição muito elevada, hoje ele compreendeu, há muito tempo ele compreendeu, quando nas portas de Damasco, o Divino Mestre apareceu a ele. Meus queridos irmãos, nós vemos aí a necessidade de orarmos pelos nossos semelhantes, por toda a humanidade encarnada e desencarnada na face do nosso planeta. Então vamos orar, queridos irmãos. Mais uma vez que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui na presença espiritual de nossos amados irmãos que nos apoiam, que nos intuem, que nos inspiram, nós desejamos reunir os nossos pensamentos e sentimentos para elevar, se for possível, a vossa presença divina, Senhor, para agradecer por este momento tão significativo para nós. Que neste momento, Senhor, possamos lembrar a divina passagem do Sermão do Monte, quando a tua voz maravilhosa e sublime anunciou a verdade que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesta lição humilde e despretensiosa de Emmanuel, nós encontramos realmente todas as possibilidades de praticarmos a virtude através dos ensinamentos do Mestre, que se retratam nesta mensagem divina. Graças a Deus, nosso Pai, o Supremo Criador de todos nós e do universo infinito,
que o nosso Pai amado possa escutar e dirigir seu divino olhar sobre nosso ambiente humilde e despretensioso, neste grão de pó que é o nosso planeta, senhores, meus queridos irmãos e irmãs. Senhor Jesus, te compadece desta humanidade que sofre, Senhor, porque nós todos somos como crianças de colo, espiritualmente falando. Só desejamos a alegria, a diversão, o esquecimento da irresponsabilidade, a falta de atenção com a nossa maior necessidade, que se radica justamente na condição espiritual, porque nós somos espíritos imortais que precisamos muito de cultivar a virtude através dos ensinamentos de nosso Pai, que veio pela voz sublime e misericordiosa do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, que a tua paz seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor do universo infinito. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos prosseguir nas nossas reflexões do dia de hoje. Nós temos um tópico do 7º capítulo da 2ª parte do Livro dos Espíritos, que é a volta do espírito à matéria. Um dos tópicos se refere justamente ao idiotismo e à loucura. É o 5º tópico dessa lição. São 8 tópicos. Nós vamos hoje estudar o 5º. Para estudar essas 2 perguntas que nós temos, justamente nós precisamos, para compreendê-la melhor, nós precisamos fazer um retrospecto do estudo do idiotismo e da loucura, cuja partida é justamente da pergunta 371. As nossas perguntas que nós vamos fazer a reflexão hoje é a número 377 a 78. São 2 perguntas, mas nós vamos começar pela 71. Na pergunta 371, Kardec pergunta ao Espírito Divino, o mentor espiritual que veio para responder às perguntas do nosso querido Espírito da Verdade. Então Kardec pergunta ao nosso mensageiro divino, tem algum fundamento ou pretender-se que o espírito que se encarna num idiota ou num cretino é o espírito inferior? Então, o mensageiro responde, não, nenhum fundamento existe para isso, porque o espírito, muitas vezes, que apresenta-se como idiota ou cretino, é um espírito mais inteligente do que pensais. E por isso, nós vemos aí
Vamos abrir as luminosas páginas do Livro dos Espíritos para lê-las, a fim de que seja melhor compreendidas. Então, como ele disse que nenhuma razão existe para pensarmos que os cretinos e os idiotas são espíritos inferiores, porque muitas vezes são espíritos inteligentes que encarnam por causa das condições de erro do passado. Mas vamos para frente. Na pergunta 372, diz o seguinte: nosso querido Kardec pergunta: que objetivo visa a providência divina criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Respostas: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Esses órgãos desmantelados, nós sabemos, meus irmãos, que é culpa do espírito que os desmantelou, que os lesou. Com o uso do seu livre-arbítrio, ele abusou justamente da sua condição de inteligência e se prejudicou terrivelmente. Mas aqui nós não estamos para apontar defeito de quem quer que seja, meus irmãos, de jeito nenhum. Então vamos para frente. A subpergunta A, Kardec pergunta: não há fundamento para dizer-se que os órgãos nada influenciam sobre as faculdades? Mas Kardec falou, o Espírito falou o seguinte: disse o mensageiro: nunca dissemos que os órgãos não têm influência sobre as faculdades, a manifestação das faculdades. Mas não são eles, não são os órgãos, a origem justamente dessa condição. Porque quando nós nascemos, queridos irmãos, nós trazemos a condição do espírito, do nosso perispírito. Quando nós lesamos o perispírito através dos nossos erros, ficam registrados no nosso perispírito essa condição. Então, quando nós utilizamos outro corpo, esse perispírito, ele transfere todas as vibrações negativas, perniciosas e prejudiciais para o corpo. É como se fosse o corpo um mata-borrão que absorve a tinta após a caneta. Naqueles tempos da caneta com tinteiro, ela absorvia para não manchar a página escrita. Muito bem. Então, o que acontece? Com essa transferência do perispírito para o corpo sofre as lesões causadas pelo desarranjo provocado pela nossa mente. A nossa mente, como espírito, queridos irmãos, é muito poderosa. O nosso pensamento é poderosíssimo, muito poderoso, relativamente à nossa condição. Então, o que acontece? Esses órgãos nascem
por necessidade espiritual, todos lesados. E o espírito fica numa verdadeira prisão, sem possibilidade de se manifestar perante a matéria, porque ficam bloqueados, obstruídos os canais da sua comunicação com o exterior. Isso aí, o espírito sofre essas condições e vai sofrendo tudo aquilo que ele provocou. Muito bem, então vamos para frente. Na pergunta 373, ele pergunta, o nosso querido Kardec pergunta ao mensageiro divino: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podem fazer o bem nem o mal e se acham incapacitados de progredir? Resposta: é uma expiação decorrente do abuso, viu? Aqui a resposta concorda com o que justamente nós falamos anteriormente. Com o abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento, porém temporário. A subpergunta A diz o seguinte: pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado o homem de gênio em precedente existência? Quando esse homem de gênio diz a resposta do espírito, do nosso querido mensageiro. Certo, o homem de gênio se torna por vezes um flagelo para a humanidade, quando dele abusa o homem. Então, nós utilizamos a nossa mente para várias coisas, para a ciência, para a política, para a indústria, para o comércio, enfim, nós utilizamos a mente para tudo isso. E o que é que acontece? Quando nós utilizamos mal o nosso pensamento, quando enganamos, quando burlamos, quando devastamos a vida de uma pessoa, gente, nós precisamos pensar na justiça divina. Nós precisamos respeitar a vontade do nosso Criador Supremo, que manda que amemos até o nosso inimigo. Vejam, queridos irmãos, o ensinamento luminoso do nosso amado Mestre Jesus. Então, com isso, é preciso que nós reflitamos a condição de vida na matéria. Muito bem. Então, vamos para frente, queridos irmãos. Vamos ler a nota aqui, que diz o seguinte, a resposta. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade espiritual. Com a superioridade intelectual, desculpem. Então, o que acontece? O homem pode progredir muito intelectualmente, se transforma no verdadeiro gênio, conhecimento de ciência ou filosofia, de todos os conhecimentos que o ser humano nos oferece. Então, o que é que acontece? Mas nós esquecemos por vezes, inúmeras vezes, nós esquecemos da virtude que nos manda que nós sejamos corretos, honestos, direitos, de palavra,
cumpridor dos nossos deveres e assumir as nossas responsabilidades. Tudo isso é necessário. Não é ensinamento filosófico somente, nem religioso. É um ensinamento necessário, como a água que nós tomamos, como o alimento que nós ingerimos, como o ar que nós respiramos, enfim, como os órgãos, como o coração que pulsa para espalhar o sangue por todo o corpo. Gente, isso é uma necessidade. E a cada um de nós devemos nos habituar a isso, a compreender essa verdade, para que a mensagem divina de nosso Pai, através do Divino Mestre, o nosso querido Jesus, que possa se transformar em parte da nossa personalidade. Porque assim, depois dessa condição, nós começamos a caminhar mais aceleradamente na direção da luz. Na pergunta 374, Kardec pergunta: qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas, na contingência que só o fazer com auxílio de órgãos especiais altera-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos. Olha, nós vemos aí, meus irmãos, uma verdade indiscutível. Por isso que nós procuramos cada vez mais espalhar essa verdade, que a virtude é uma necessidade do homem, não é um adorno como um enfeite de fantasia, não. A verdade é uma necessidade profunda do ser espiritual. A pergunta 376, Kardec pergunta, ao nosso amado Kardec, pergunta ao mensageiro divino: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Quando nós estamos no corpo, quando nós não aceitamos aquela condição, que achamos que é quase uma injustiça, que estamos sofrendo, e nós procuramos a qualquer preço a nos livrar daquela condição, aí que surge a ideia do egoísmo, do suicídio. O suicida pensa que através disso ele vai se livrar justamente dos entraves de sofrimento que ele passa. Meu irmão, é um grande engano, terrível engano. Nós vamos encontrar muito maior dificuldade e o sofrimento muito maior. Quem quiser saber na realidade, leia as memórias de um suicida ou escute a fita para saber o que significa isso. A pergunta 377, que é a nossa pergunta o seguinte: Kardec pergunta ao mensageiro do Divino Mestre: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Ele, como diz aqui a resposta, ele pode ressentir-se justamente por um tempo, até que se desfaçam todas as ligações, todos os laços com a matéria. Então, ele realmente
recupera o seu estado normal. É como uma pessoa que acorda, né? Zonzo pelo sono, pelos embaraços que o sono causa, muitas vezes, e quando ele acorda, ele está, digamos assim, sem rumo. Mas a memória vai voltando, o espírito vai justamente assentando sobre o corpo mais perfeitamente, e ele então recobra a lucidez. A pergunta 378, justamente, que é uma das nossas perguntas, é a última do tema, do tópico idiotismo e loucura. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Vamos ler a resposta do mensageiro divino. Com uma recordação, um peso oprime o espírito, como ele não teve a compreensão de tudo o que passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo a fim de se pôr ao corrente, quer dizer, saber de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. Olha, irmãos queridos, nós estamos justamente em cima da nossa hora, que chegou bem certo, né? A nossa última pergunta. Como nós vimos, para nós compreendermos essas perguntas, essas duas perguntas, nós precisamos nos aprofundar realmente na raiz do problema. Então nós sabemos o que sucede com um idiota e um cretino num corpo físico. O porquê nós sabemos que a lesão do cérebro através dos erros que nós cometemos e vamos acumulando isso em nosso perispírito. Quando nós encarnamos em outro corpo, é claro que o espírito precisa ser limpo. Então, o perispírito arremessa tudo aquilo para o nosso corpo. Onde tiver lesão, vai aparecer. Os órgãos que estiverem precisando dessa lesão, ou seja, que precisem justamente disso, vão sendo lesados, como o cérebro, que é a sede da nossa comunicação. Vamos elevar o nosso pensamento, queridos irmãos, e agradecer profundamente a esses irmãos queridos que aqui nos estão apoiando, e principalmente a Jesus, nosso querido Mestre, nosso amado e querido Mestre. E principalmente, acima de tudo, ao nosso amado Pai, o Supremo Senhor do Universo, nosso querido e amado Pai. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.